Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Xadrez Político. Nesta semana, uma declaração de Donald Trump reacendeu uma tensão silenciosa e colocou em lados opostos três potências que, até pouco tempo atrás, pareciam caminhar em harmonia: os Estados Unidos, a Índia e a Rússia. No centro de tudo, uma palavra que move impérios desde o século XX: petróleo. Trump ameaçou retaliar Nova Delhi por manter acordos de importação de petróleo russo. Segundo ele, nenhum aliado verdadeiro dos Estados Unidos pode financiar a máquina de guerra de Moscou. Mas a Índia não recuou. Pelo contrário, reforçou seus contratos de fornecimento com empresas russas, alegando que a segurança energética é uma questão de soberania nacional. E é aí que o tabuleiro começa a mudar. Desde que Washington iniciou as sanções contra Moscou, Nova Delhi se tornou um dos maiores compradores de petróleo russo do planeta. Enquanto a Europa tenta se afastar do combustível do Kremlin, a Índia compra com desconto, refina e revende parte desse petróleo, inclusive para países ocidentais. Um jogo duplo, pragmático, mas que irrita profundamente a Casa Branca. Trump, agora de volta ao centro das atenções políticas americanas, não fala apenas de energia, fala de lealdade. Para ele, cada barril russo que desembarca em portos indianos é uma ameaça direta à estratégia americana de conter Vladimir Putin. Mas para o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o raciocínio é outro. A Índia negocia com todos, mas obedece apenas aos seus próprios interesses. Essa frase resume um dilema global. A Índia não quer ser uma peça no jogo de Washington, nem de Moscou. Quer ser o novo jogador independente, capaz de negociar com ambos os lados e lucrar com o conflito alheio. O problema é que, no tabuleiro geopolítico, independência custa caro, e Trump, com seu estilo direto e imprevisível, parece disposto a cobrar essa fatura. Fontes em Washington sugerem que ele pode impor sanções secundárias contra empresas indianas que lidam com petróleo russo, um movimento que, se concretizado, colocaria em xeque a aliança mais estratégica da Ásia. Enquanto isso, em Nova Delhi, diplomatas trabalham em silêncio. Eles sabem que não se trata apenas de energia, mas de posição global. A pergunta que paira no ar é simples e assustadora: até onde a Índia pode desafiar os Estados Unidos sem se tornar o próximo alvo de sua diplomacia punitiva? A relação entre Estados Unidos e Índia nunca foi simples. Durante a Guerra Fria, Nova Delhi manteve-se não alinhada, mas com laços discretos com Moscou, de onde vieram seus tanques, caças e sistemas de mísseis. Enquanto isso, Washington apoiava o rival histórico, o Paquistão, por conveniência estratégica. Foram décadas de desconfiança, até que o avanço da China aproximou os dois antigos adversários. Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos transformaram a Índia em pilar da contenção ao poder chinês. Assinaturas de acordos de defesa, exercícios conjuntos e uma retórica compartilhada sobre liberdade no Indo-Pacífico criaram a aparência de uma aliança sólida. Mas por trás da diplomacia elegante, persistia uma diferença fundamental. Enquanto Washington pensa em blocos e lealdades, Nova Delhi pensa em autonomia e sobrevivência. E é justamente essa autonomia que agora incomoda Trump. Para ele, uma Índia que compra petróleo russo e ao mesmo tempo participa de alianças pró-Ocidente, como o Quad, com Estados Unidos, Japão e Austrália, representa uma contradição inaceitável. Para Modi, porém, essa é a essência da política externa indiana: equilíbrio dinâmico, nem dependência, nem submissão. O petróleo se tornou o símbolo dessa disputa. Desde 2022, quando o barril russo foi renegado pelo Ocidente, a Índia multiplicou suas importações. Em 2025, mais de 35% do petróleo indiano vem de refinarias russas. Isso significa energia barata, estabilidade interna e crescimento econômico. Três pilares que Modi não está disposto a sacrificar por pressão americana. Trump, por outro lado, enxerga nessa postura um rompimento estratégico. Ele acredita que Moscou se sustenta financeiramente graças a países que fingem neutralidade e vê na Índia o principal deles. Ameaçar sanções, portanto, é mais do que um gesto, é um teste. Um teste para ver até onde o mundo multipolar realmente chegou. Nos bastidores, generais e analistas do Pentágono alertam:
Pressionar demais a Índia pode empurrá-la ainda mais para o eixo Moscou-Pequim. E isso seria, ironicamente, um presente para Vladimir Putin e Xi Jinping. Mas o estilo Trump raramente segue conselhos diplomáticos. Ele prefere gestos de força, frases curtas e consequências longas. Hoje, a Índia observa, sabe que não pode romper com os Estados Unidos, mas também não pode abrir mão da Rússia, seu principal fornecedor militar e energético. É um equilíbrio precário, sustentado por promessas e ameaça. E quando o tabuleiro global se move, o primeiro erro pode custar décadas de influência. A pergunta que se impõe agora é: quem está realmente em xeque? A Índia, por desafiar os Estados Unidos, ou os próprios Estados Unidos, por subestimar o novo centro de gravidade asiático? Trump sabe o peso de uma ameaça e como transformá-la em espetáculo. Nos corredores da diplomacia americana, suas palavras ecoam como um trovão. Quem financia Putin enfrenta os Estados Unidos. A frase é simples, direta e projetada para reverberar. Mas na Ásia, onde o poder se equilibra entre orgulho e pragmatismo, cada palavra tem consequências profundas. Nova Delhi não respondeu oficialmente, mas os sinais são claros. Nos últimos dias, delegações russas desembarcaram discretamente na capital indiana para renegociar contratos de longo prazo. Putin vê na tensão com Trump uma oportunidade de ouro: fortalecer o vínculo energético e militar com a Índia, oferecendo o que o Ocidente não pode: autonomia total de decisão. Enquanto isso, Washington pressiona. O Departamento de Estado já discute medidas proporcionais, um código diplomático para sanções econômicas seletivas. Mas há um limite perigoso. Se os Estados Unidos empurrarem demais, podem ver ruir não apenas a relação com a Índia, mas toda a arquitetura de alianças no Indo-Pacífico. O petróleo, nesse caso, é apenas a superfície visível de algo muito maior. Por trás dele está a luta por hegemonia narrativa. Quem define o que é aliança? Quem dita o que é neutralidade? E até onde uma nação pode ir em nome da sua própria soberania? Trump aposta no confronto direto, uma diplomacia de ultimatos. Modi aposta no tempo, a arte de esperar que o império se desgaste por dentro. E Putin observa, sorrindo, porque cada barril vendido, cada contrato renovado, é uma vitória silenciosa contra o isolamento que o Ocidente tenta impor. O tabuleiro se estreita. De um lado, Washington exige alinhamento. Do outro, Nova Delhi exige respeito. E no meio, o mundo observa o que pode ser a redefinição das alianças globais do século XXI. Se Trump avançar com as sanções, poderá empurrar a Índia para um caminho sem volta e reescrever o mapa geopolítico asiático. Se recuar, admitirá que a era das potências unilaterais acabou. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma: o equilíbrio mundial está mudando, e o poder já não obedece às antigas capitais. Porque no novo xadrez global, a Índia não é mais uma peça, é uma casa inteira do tabuleiro. E cada gota de petróleo que flui de Moscou para o Índico carrega uma pergunta que ecoa entre potências. Quem, afinal, ainda comanda o jogo? O céu pode parecer calmo, mas sob ele, as potências movem-se em silêncio, e cada movimento revela o preço da independência.